Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia! Estamos aqui para continuarmos os nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, e o título da lição de hoje é Experiências de Quase Morte. Mas antes de entrarmos aqui no assunto da lição e vermos o que são essas experiências, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra para nos esclarecer e deixou também para nós o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Nós Te louvamos por isso e suplicamos agora que o Teu Espírito Santo venha cumprir esse papel de nos guiar na Tua verdade, que nós possamos aprender na Tua palavra aquilo que está escrito a respeito dessas questões de vida, morte e ressurreição, a respeito dessas experiências de quase morte que nós vamos ver na lição de hoje, que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito e através da Tua palavra, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, humildemente nós suplicamos e também suplicamos que o Senhor nos conceda forças para vivermos esse dia, para que possamos viver em integridade, na Tua presença, para que possamos viver esse dia em amor e que possamos honrar o Teu santo nome. Tudo isso nós pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição, como eu disse, tem como título Experiências de Quase Morte. E ela diz o seguinte para nós: alguns dos argumentos modernos mais populares para, entre aspas, provar a teoria da imortalidade natural da alma são as experiências de quase morte. Em seu livro Vida Depois da Vida, o que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Raymond A. Moody Jr. apresentou os resultados de seu estudo de 5 anos a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram, entre aspas, morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmam ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltarem à vida. Isso tem sido considerado, entre aspas, prova incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Fecha aspas. Isso está escrito na contracapa do livro, não é? Segundo a lição da Escola Sabatina. Muitos outros livros promovem a mesma ideia. E aí até a lição pede para que nós retornemos à lição de número 2 desse trimestre, para ver isso um pouco mais. Mas aqui, na sequência, a lição pede para que nós leiamos alguns relatos bíblicos e pergunta assim: por que os relatos bíblicos de ressurreição não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas? E aí, você pode ler aí os textos da Palavra de Deus que nós já lemos ao longo dos nossos estudos aqui, né, ao longo desse trimestre. Por exemplo, o texto que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que está em 1 Reis, capítulo 17, do verso 22 até o 24. Ou então a ressurreição do filho da Sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 34 ao 37. Temos ainda o texto que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, em Marcos, capítulo 5, do verso 41 até o 43. Temos ainda o texto que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, que está em Lucas, capítulo 7, do verso 14 até o 17. E o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, que está no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 40 até o 44. Queridos irmãos e queridas irmãs, vocês podem ler todos estes textos, nós não vamos ler aqui. E vocês verão que não há nenhum tipo de descrição de experiência, de relato dessas pessoas que ressuscitaram sobre algum tipo de experiência que aconteceu enquanto elas estavam mortas. E aí a lição continua dizendo aqui:
Todas as experiências de quase-morte relatadas na literatura moderna são de pessoas consideradas clinicamente mortas, porém não mortas de fato, em contraste com Lázaro, que estava morto havia 4 dias e cujo cadáver estava apodrecendo, como nós podemos ver ali em João capítulo 11, do verso 39. Os que ressuscitaram dos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte, seja no paraíso, no purgatório ou no inferno. Esse é um argumento do silêncio, mas está de pleno acordo com os ensinamentos bíblicos sobre o estado inconsciente dos mortos. Mas e as experiências de quase morte? Se aceitarmos o ensino da inconsciência dos mortos, como por exemplo está escrito ali em Jó capítulo 3, do verso 11 até o 13, Salmos capítulo 115, verso 17, Salmos capítulo 146, verso 4 e Eclesiastes capítulo 9, verso 10, restarão 2 possibilidades principais. Ou seja, se nós aceitarmos o estado inconsciente dos mortos, esse ensino da palavra de Deus, diante dessas experiências de quase morte, restam 2 possibilidades principais. Ou se trata de uma alucinação psicoquímica natural sob condições extremas, ou pode ser uma experiência enganosa sobrenatural satânica, pois ali em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, nós até já lemos que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Nós lemos esse texto aí em outras ocasiões, não é, meu querido irmão, minha querida irmã, mas você pode conferir novamente, se você quiser, aí na sua Bíblia. E a lição continua dizendo o seguinte: o engano satânico poderia ser a explicação, porque, em alguns casos, as pessoas afirmam ter falado com parentes mortos. Vejam só. Contudo, pode ser uma combinação dos 2 fatores. E talvez, querido irmão, querida irmã, eu gostaria aqui de colocar uma terceira opção. Não gostaria de invalidar aqui o que a lição está dizendo, mas se a pessoa ela teve uma experiência onde ela teve uma visão e ela pode ter tido uma visão de Cristo, se essa experiência de fato foi real e ela viu Cristo, algumas coisas teriam que acontecer. Primeiro, ela não poderia falar com pessoas mortas, pois a Bíblia mesmo diz que os mortos não têm consciência. Portanto, se ela está dizendo que conversou com pessoas mortas, é mais fácil ser uma alucinação do que ser uma verdade, pois a palavra de Deus já é clara nesse ponto. Tá bom? E outra coisa, se essa pessoa conversou com Cristo e ela acha, né, que conversou com Cristo, mas em sua revelação, Jesus, ele fala que alguma parte da Bíblia está errada, que não é bem assim. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, nós já podemos desconfiar também desse tipo de experiência, porque Jesus não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Portanto, querido irmão, querida irmã, Jesus, ele não falaria que algo na sua palavra está errado, não é? Portanto, que nós possamos nos lembrar, se a pessoa teve alguma experiência de vida após a morte e ela julga ter tido uma experiência com um anjo de luz ou até com o próprio Cristo, essa experiência precisa respeitar essas 2 coisas. A pessoa não pode falar com outras pessoas mortas, caso contrário, é muito provável que tenha sido uma alucinação ou então um engano satânico, pois Satanás pode se disfarçar aí, não é? E simular o fato dela ter falado com pessoas mortas. Ou então, né, se essa pessoa ela ouviu alguma coisa desse ser de luz que contradizia a palavra de Deus, então muito provavelmente essa pessoa teve
um encontro enganoso com Satanás ou algum outro anjo caído ali, não é? Que tentou plantar um engano na mente dessa pessoa através de uma experiência sobrenatural. Portanto, que nós possamos nos lembrar disso e nos atentar. Precisamos, assim como Cristo, nos lembrar do está escrito diante das coisas que acontecem conosco. E aí a lição vai concluir dizendo o seguinte: portanto, é crucial nos apegarmos à Bíblia, independentemente das experiências que contradizem a palavra, sejam essas experiências nossas ou de outras pessoas. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. E aí a lição finaliza com uma reflexão para nós. As experiências de quase morte muitas vezes vêm com o selo de aprovação científica. O que isso nos ensina sobre o cuidado que devemos ter até mesmo com o que a, entre aspas, ciência supostamente, entre aspas, prove? Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos ter cuidado com o que as pessoas dizem que é ciência, não é? E o que essas pessoas dizem que é uma prova irrefutável. Precisamos ter cuidado e precisamos, acima de tudo, nos apegar à palavra de Deus, não é? Assim como Jesus fez. E eu lembro novamente o exemplo de Cristo aqui, quando ele foi tentado por Satanás. Que esse possa ser o nosso procedimento também, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.